Olá, meu amado, minha amada, seja bem-vindo a esta nossa Yoga Meditation. Eu sou Willy, irei lhe conduzir durante essa não experiência, durante esse não momento, durante esta entrega ao desconhecido, que é o verdadeiro conhecido. Então sente-se numa posição confortável e aproveite a jornada. Faça a si mesmo a pergunta: quando minha experiência acontece? A resposta é sempre agora. Quando tivemos o nosso primeiro dia na escola, foi agora. Quando começamos o nosso primeiro emprego, foi agora. Quando fizemos nossa festa de 21 anos, foi agora. Quando tomamos café da manhã, esta manhã, foi agora. E enquanto estamos ouvindo estas palavras, é agora. Qual a diferença entre todos esses agoras? Quantos agoras você experimentou hoje? Houve muitos agoras? E se sim, quanto tempo exatamente cada agora dura? Não pense sobre isso. Sua experiência está acontecendo aqui e agora. Então o agora está disponível para a investigação direta. Investigue agora. Quanto tempo dura o agora? O agora que estava presente enquanto jantávamos ontem à noite é um agora diferente do agora que está presente atualmente? E se sim, qual a diferença entre esses dois agoras? Quando o agora em que o jantar ontem à noite ocorreu terminou e quando este agora presente começou? Se não há diferença entre eles, então significa que o agora que estava presente no jantar ontem à noite e o agora que está presente atualmente devem ser o mesmo agora. Se o agora em que o jantar ontem à noite ocorreu e este agora atual são o mesmo, então nenhum deles pode ser localizado no tempo. Portanto, o agora não tem limite, não tem duração e não está no tempo. Este agora é o único agora que existe. Não tem limites, não tem ordens, não começa e para. Não é um momento
no tempo. Este agora não veio de algum lugar, não veio de um passado distante, não se moveu lentamente no tempo por milhões de anos até chegar a este momento. Este agora é o único agora que já foi ou é. Este agora nunca teve no passado, não veio de algum lugar e não vai a lugar nenhum. Nunca existiu no passado e não está se movendo ao longo de uma linha de tempo para um futuro sem fim. O agora está parado. Este agora, o único agora que sempre existe, permanece sempre o mesmo. Não vem de um passado e vai em direção a um futuro. O pensamento não pode pensar no agora, porque o pensamento só pode conhecer um objeto. E o agora não tem qualidades objetivas com as quais possa ser limitado e, portanto, não pode ser pensado. Quando o pensamento pensa sobre o agora, ele transforma o agora em tempo. Para pensar em algo, devemos rotulá-lo, e no momento em que rotulamos qualquer coisa, a coisa que estamos rotulando já passou. Portanto, não é possível rotular a nossa experiência atual e direta do agora. Apenas um objeto ou evento no passado ou futuro pode ser rotulado. Na verdade, não são objetos no passado e futuro que são rotulados. É a rotulagem da nossa experiência que cria o passado e o futuro imaginário, nos quais esses objetos e eventos agora parecem aparecer ou ocorrer. É a própria descrição da nossa experiência que cria a ilusão do tempo e, consequentemente, do passado e do futuro imaginário. Quando começamos a ler um romance, o romance inteiro está presente, mas a mente não pode ler o romance inteiro ao mesmo tempo. O pensamento precisa ler o romance no tempo, embora a totalidade do romance esteja sempre presente agora. Não são as limitações do romance, mas as limitações do pensamento que tornam o romance inteiro inacessível a todo momento. Embora o livro de romance inteiro esteja, por assim dizer, eternamente presente agora, o pensamento só pode acessá-lo no tempo. São as limitações do pensamento que transformam um romance
eternamente presente em uma história no tempo. Da mesma forma, toda a nossa experiência ocorre agora. Tudo o que já experimentamos ocorre neste agora, o único agora que existe. Nada ocorreu no passado e nada ocorrerá no futuro. O universo não começou há milhões de anos. Não existem milhões de anos. E nas minhas próprias palavras, quando você falece, digamos assim, quando seu corpo e mente falece, quanto tempo leva bilhões de anos? Da mesma forma que quando você dorme à noite e você acorda em milésimos de segundos e passou 8 horas, quando você dorme após morrer, bilhões de anos acontecem em milésimos de segundos, porque não existe mente ali disponível para categorizar ou olhar e imaginar a ilusão do tempo. Não existe tempo sem mente e pensamento e corpo. Portanto, bilhões de anos que levou para esse mundo ser desenvolvido, no momento que você falece, bilhões de anos acontecem em um segundo e outro mundo está disponível para ser percebido. Retornando à meditação, nem o tempo durará para sempre. Não existe para sempre. Existe apenas a eternidade. E pela palavra eternidade, não estou me referindo a algum reino remoto e extraordinário ao qual apenas certos místicos têm acesso. Estou simplesmente me referindo a este agora, o único agora que sempre existe, este agora atemporal que cada um de nós está experimentando intimamente. Filtrada pela mente finita, a eternidade aparece como tempo. O pensamento sobrepõe os seus próprios limites ao eterno agora e faz o eterno agora aparecer de uma forma que seja consistente com as suas próprias limitações. Ou seja, faz a eternidade aparecer como tempo. Assim, o que é para o pensamento eterno no tempo é na realidade o eterno agora, ou a própria eternidade. É um eterno agora, não é um agora eterno no tempo. Não é possível pensar na eternidade. Se o pensamento tenta imaginar a eternidade, ele sobreporá os seus próprios limites a ela e interpretará a eternidade como eterna no tempo, em vez de sempre presente agora. Na verdade, se a mente realmente tentar pensar sobre a eternidade ou o eterno agora, ela se levará ao seu próprio fim. É por isso que
Shantananda Sarasvati disse: verdadeiros pensadores não pensam. Ou seja, as pessoas que usam o pensamento para ir à realidade da experiência descobrirão que o pensamento, naturalmente e espontaneamente e sem esforço, chega ao fim. Esse fim do pensamento é chamado de compreensão. É muito fácil verificar isso na experiência. Quando o momento de compreensão acontece, a linha de pensamento que o procedeu deve, por definição, ter chegado ao fim. Porque se a linha investigativa de raciocínio que precedeu a compreensão ainda não tivesse chegado ao fim, então a experiência de compreensão em si ainda não seria possível. Então a compreensão nunca acontece no pensamento, ela sempre acontece no fim do pensamento. Quando o pensamento chega ao fim, o tempo chega ao fim. E, portanto, a compreensão nunca acontece no tempo. É por essa razão que uma linha de raciocínio que investiga a natureza da realidade é em si uma forma profunda de autoindagação ou autoinvestigação. É um meio pelo qual o pensamento segue a si mesmo até o seu próprio fim. Ele se leva até o seu próprio fim. A compreensão do entendimento espiritual acontece justamente quando o pensamento cessa e não acontece durante o pensar. Retornando agora à nossa investigação, o que mais está consistentemente presente no agora? Pensamentos, sensações e percepções sempre vêm e vão. Eles não estão consistentemente presentes. Eles são intermitentes. Portanto, pensamento, sensação e percepção não são inerentes ao agora. O agora está sempre presente. Na verdade, o agora não está sempre presente, porque a palavra sempre implica uma linha de tempo no qual o agora continuamente está presente. Mas no agora não há tempo. Então poderíamos dizer que o agora está eternamente presente. Somente algo que também esteja eternamente presente poderia ser inerente ao agora. O único elemento da experiência que está eternamente presente é a experiência de estar ciente, ou a própria consciência, que brilha em cada uma de nossas mentes como conhecimento eu ou eu sou. O agora não é um momento no tempo, é o nosso próprio ser. É a experiência de simplesmente estar ciente ou a própria consciência.
estar ciente ou a própria consciência está eternamente presente agora. O agora é estar consciente. Estar consciente é agora. Não há agora sem a consciência do agora. O agora é eu sou. O agora é a própria consciência ou ciência. O tempo é a consciência objetivada pelo pensamento. A matéria que está sendo objetivada é a consciência pura, isto é, a eternidade. É a própria consciência que está assumindo a forma da mente finita e, ao fazê-lo, sua própria natureza eterna está aparecendo para si mesma por meio da agência da mente finita como tempo. A eternidade ou o eterno agora não tem dimensões. A consciência pura é adimensional, sem dimensões. Para aparecer como a única dimensão do tempo, a consciência deve assumir livremente a forma da mente finita. Em outras palavras, a realidade adimensional da consciência pura aparece como tempo na forma da mente finita. Agora, pergunte-se a si mesmo: onde a minha experiência acontece? A resposta é sempre aqui. Quando brincávamos no jardim, quando éramos uma criança de 5 anos, nossa experiência estava acontecendo aqui. Nosso primeiro dia na escola aconteceu aqui. O jantar ontem à noite aconteceu aqui. O café da manhã desta manhã aconteceu aqui. Nossa experiência agora está acontecendo aqui. Pergunte-se a si mesmo: quantos aqui eu experimentei hoje? Você experimentou inúmeros aqui? Ou é sempre o mesmo aqui? Se cada ponto no espaço, quando é experimentado, está aqui, então aqui não pode compartilhar os limites de nenhum lugar específico no espaço. Portanto, aqui não pode ter limites. Não é algo que aparece em um ou em outro lugar. Como tal, não é finito. O aqui é sem limites ou infinito.
Vá agora para o lugar onde sua experiência atual está acontecendo. Tente encontrar esse lugar exato. Não diga que você não sabe. Cada um de nós sabe que nossa experiência está acontecendo aqui. Aqui é o nome que damos ao lugar em que a experiência está acontecendo. Portanto, devemos conhecer ou experimentar o que quer que nos referimos como aqui. O que é isso? Podemos encontrar este aqui em um lugar ou ponto específico no espaço? Deixe os seus olhos se abrirem e pergunte a si mesmo: onde a experiência do espaço acontece? A experiência do espaço acontece lá, a uma distância de nós mesmos, aqui? Ou a totalidade dessa extensão do espaço é experimentada aqui? Obviamente, todo o espaço é experimentado aqui. Ele nunca é experimentado em nenhum outro lugar além de aqui. Então, o aqui não é um ponto em um lugar no espaço, mas sim o espaço aparece aqui. Deixe os seus olhos se fecharem novamente e pergunte a si mesmo: eu já tive uma experiência que não aconteceu aqui? Se toda experiência acontece aqui, isto é, se ninguém jamais experimentou ou poderia experimentar algo diferente de aqui, qual a validade da nossa crença de que lá, isto é, a distância no espaço realmente existe? Pergunte a si mesmo: há algo na minha experiência que seja consistente com a experiência daqui? Nenhum pensamento, sensação ou percepção está sempre aqui e, portanto, eles não são inerentes à experiência. Há algo em nossa experiência que não pode ser separado da experiência daqui? O que é a única coisa que não pode ser separada do aqui é a própria consciência. Agora pergunte a si mesmo: posso encontrar uma distinção entre a experiência daqui e a experiência de estar ciente, pura consciência ou a própria consciência? Você encontra uma distinção entre o aqui e o agora e a experiência de ser consciência?
Veja que aqui não é um lugar no espaço. O aqui é idêntico à experiência de estar consciente. Aqui está a consciência pura, ou a consciência pura em si, que brilha em cada uma de nossas mentes como conhecimento eu ou eu sou. Aqui é onde estou, e nesse onde estou não é um lugar no espaço. A resposta para a pergunta onde é sempre aqui, assim como a resposta para a pergunta quando é sempre agora. Onde é sempre aqui, quando é sempre agora. Aqui está a consciência pura. Aqui está o eu sou. Assim como o tempo é a eternidade filtrada pelo pensamento, o espaço é o infinito filtrado pela percepção. Ou seja, assim como a consciência pura em si assume a forma de pensamento e faz a sua própria eternidade aparecer para si mesma como tempo, então a consciência pura assume livremente a forma de percepção e, portanto, faz a sua própria infinidade parecer como espaço. Através do pensamento, o tempo aparenta existir, e através da percepção, o espaço aparenta existir. Assim, a mente finita, e por mente finita, neste contexto quero dizer pensamento e percepção, traz tempo e espaço da consciência eterna e infinita para a existência aparente. É a própria consciência eterna e infinita que livremente assume a forma da mente finita, fazendo com que a sua própria natureza eterna e infinita apareça para si mesma como tempo e espaço. O tempo é a eternidade filtrada pelo pensamento, e o espaço é o infinito filtrado pela percepção. O tempo é a consciência eterna objetivada pelo pensamento, e o espaço é a consciência infinita objetivada pela percepção. A consciência adimensional se expande, por assim dizer, para se tornar uma única linha de tempo. E essa única linha de tempo se expande para se tornar 3 dimensões de espaço. Mas tempo e espaço são sempre feitos da mesma consciência eterna e infinita. A consciência que se conhece em cada um de nós como a experiência eu ou eu sou.
Se esquecermos ou negligenciarmos o verdadeiro pano de fundo e substância da experiência, a consciência pura, tempo e espaço são concebidos em seu lugar e são eles próprios considerados o pano de fundo ou o recipiente da experiência. É por essa razão que em nossa cultura mundial acreditamos que o universo aparece no tempo e no espaço. Assim, tempo e espaço são concebidos como dois vastos recipientes vazios que imitam o verdadeiro recipiente adimensional da experiência. Tendo negligenciado a verdadeira realidade adimensional de toda a experiência e inventado as duas realidades substitutas de tempo e espaço para substituí-las, temos então que fabricar duas substâncias para preencher o tempo e o espaço. Eventos que aparecem no tempo são considerados feitos da mente, e objetos que aparecem no espaço são considerados feitos da matéria. Mente e matéria são consideradas descendentes do tempo e do espaço. Só podemos continuar a acreditar na realidade da mente e da matéria, isto é, o eu interior e o mundo exterior, enquanto acreditarmos na realidade do tempo e do espaço. Mas se explorarmos a realidade do tempo e do espaço, encontraremos apenas o nosso próprio ser autoconsciente. Ele se encontra em nós, como nós. A consciência é a matéria da qual o tempo e o espaço são feitos, lembrando que o tempo é a eternidade filtrada pelo pensamento, enquanto o espaço é o infinito filtrado pela percepção. Se olharmos para a consciência do ponto de vista da lente da mente, veremos o tempo. Ou seja, a própria consciência assume a da mente, ou através da forma da mente, e ela se vê como tempo. No entanto, se a consciência olha para si mesma sem o filtro da mente finita, então a consciência se conhece como consciência somente. Para se conhecer como espaço, a consciência deve assumir livremente a forma de percepção. É como três pessoas sentadas em um sofá assistindo televisão. A primeira vê uma paisagem, a segunda vê um filme e a terceira vê a tela. Todas estão vendo a mesma coisa, mas a maneira como veem determina o que veem. Tempo e espaço, mente e matéria são maneiras de ver ou conhecer. Não são experiências ou objetos que são realmente conhecidos ou vistos. Tudo o que é conhecido ou experimentado é a consciência pura. E é somente a consciência pura que conhece a consciência pura.
Agora vamos tentar tornar isso um pouco mais experimental. Permita que as suas duas mãos se juntem e imediatamente abandone o rótulo duas mãos. Veja que a experiência de duas mãos aparentemente é, de fato, uma única sensação. O recém-nascido, feito de pura sensibilidade, puro conhecimento, não tem ideia de que essa única sensação ou vibração será posteriormente conceituada como duas mãos. Então, reserve um tempo para permitir que a sensação em si seja liberada da crença sobreposta. Você agora é como um recém-nascido, experimentando apenas a única sensação. Você não sabe que são duas mãos. O recém-nascido, feito de pura sensibilidade ou pura experiência, essa vibração não está aparecendo nem no tempo nem no espaço. O recém-nascido não tem conhecimento de tempo e nem de espaço. Tudo o que ele conhece é o conhecimento de sua experiência. A única substância presente na experiência do recém-nascido é o conhecimento. Não conhecimento no sentido intelectual, conhecimento no sentido de conhecer, de perceber. Esse conhecimento é a substância de si mesma e de toda a sua experiência. Embora, para o recém-nascido, esse conhecimento ainda não tenha sido separado em um eu, em um objeto experimentado, existe apenas um conhecimento íntimo, indivisível, irredutível e contínuo. Esse conhecimento está vibrando na forma da sensação que o pensamento posteriormente conceituará como minhas duas mãos. Agora, permita que as suas duas mãos se separem apenas alguns centímetros. Retire o rótulo mãos. Observe que é apenas uma única sensação. Novamente, reserve um tempo para permitir que a nova sensação seja liberada das crenças sobrepostas. É apenas uma única vibração. E pergunte a si mesmo qual a distância entre uma sensação e ela mesma. Obviamente, nenhuma distância. Pergunte a si mesmo: existe algum espaço nesta sensação? Veja desta forma que o conceito de espaço é sobreposto pelo pensamento na sensação em si. Agora permita que as suas mãos se movam 30 centímetros de distância. Abandone o rótulo. Mãos. Permita que a sensação seja liberada de quaisquer crenças sobrepostas. Experimente a sensação única, no qual não há espaço. Agora, 1 metro.
É uma experiência única ocorrendo no eterno, agora, no infinito, aqui. E agora coloque as suas mãos sobre os seus joelhos ou pernas e veja claramente que novamente estamos experimentando apenas uma única sensação. Não há fronteiras ou arestas dividindo esta única sensação em uma multiplicidade e diversidade de objetos. Esfregue suavemente sua mão esquerda em seu joelho ou perna. Ainda é uma sensação única. Agora pare de esfregar a sua mão esquerda em sua perna esquerda e comece a esfregar a sua mão direita em sua perna direita. Ainda é uma sensação única. Agora pare de esfregar a mão na perna e pergunte: qual é a coisa que aconteceu entre o primeiro evento, esfregar a minha mão esquerda na perna esquerda, e o segundo evento, esfregar a minha mão direita na perna direita? Qual é a coisa que está presente entre esses dois eventos? Tempo é o nome da substância que parece acontecer entre esses dois eventos. Os dois eventos parecem acontecer no tempo e estar separados pelo tempo. No entanto, a cada momento, nossa experiência é de uma única sensação. Essa única sensação aparece na consciência e não no tempo. Para acreditar que a experiência acontece no tempo, temos que ignorar a realidade de nossa experiência e recorrer à forma do pensamento, teoria. É somente quando usamos o pensamento na forma de memória que concebemos o tempo, como a duração entre essas duas sensações. Não havia tempo presente entre essas duas sensações. As duas sensações não são de fato as duas sensações. É uma única sensação aparecendo na consciência. Ao dividir a intimidade de nossa experiência em duas partes aparentes, negligenciamos a sua realidade. E como resultado dessa negligência da realidade de nossa experiência, que é a verdadeira substância e recipiente da experiência, a consciência pura é substituída com o tempo. Agora deixe seus olhos se abrirem e imagine tirar uma foto do que você vê. Imprimimos essa foto e colocamos na parede. A foto é uma imagem e não 10.000 coisas. Ela representa uma experiência única e não a experiência de muitas coisas. Agora olhe para sua mão esquerda, tire uma foto dela, imprima e cole na parede. É uma experiência única. Olhe para sua mão direita, tire uma foto e cole na parede. É uma experiência única. Em nenhum momento da nossa experiência real
uma multiplicidade e diversidade de objetos vem à existência. Para acreditar em uma multiplicidade e diversidade de objetos, devemos primeiro conceituar uma mão. Devemos extrair um objeto chamado mão da intimidade perfeita de toda a nossa experiência e separá-lo de todo o resto. Agora olhe para sua mão esquerda novamente e, em vez de ver uma única imagem no qual não há objetos discretos, veja especificamente a sua mão esquerda. E agora olhe para a sua mão direita e pergunte a si mesmo: qual a substância entre esses dois objetos? É chamado de espaço, mas para acreditarmos que vivenciamos o espaço, precisamos primeiro conceituar esses dois objetos, nossas mãos. Precisamos primeiro dividir a intimidade perfeita de nossa experiência em uma multiplicidade e diversidade de objetos. Em outras palavras, precisamos ignorar a realidade da experiência. Só então uma substância chamada matéria passa a existir, aparecendo e separada por coisas chamadas espaço. Agora, permita que seus olhos se fechem e volte para a experiência das mãos, mas imediatamente abandone o rótulo mãos. Permita que a sensação seja liberada da crença e, mais importante, do sentimento de que você está vivenciando dois objetos no tempo e no espaço. Veja que há apenas uma única experiência perfeita, íntima, indivisível, feita apenas de conhecimento puro. As chamadas mãos são uma vibração única e perfeita, e a única coisa presente nessa vibração é o conhecimento puro, consciência pura, o nosso eu. Agora, coloque uma mão na cadeira ou no chão e permita que a experiência se liberte da crença sobreposta de que essa experiência é entre dois objetos, uma mão e uma cadeira. Sinta a vibração até que fique claro que é uma vibração única, íntima, contínua. Pergunte a si mesmo: esta vibração única e indivisível é eu ou não eu? O pensamento nos diz que estamos experimentando algo chamado chão, ou cadeira, ou um mundo feito de matéria morta. Mas em nossa experiência real e direta há uma única vibração, contínua e indivisível, feito apenas de conhecimento dela. Existe algo em nossa experiência atual, além do conhecimento dela. A experiência da mão no chão ou na cadeira
É uma experiência única, contínua, indivisível, feita apenas de conhecimento. Não podemos dividir essa experiência em uma mão e uma cadeira. Como mão, a experiência é eu, e como cadeira, é não eu. Mas a experiência não é mão e cadeira. Se fôssemos rotular a sensação, poderíamos chamá-la de mão-cadeira, cadeira de mão. Vá até essa experiência e veja se consegue encontrar uma linha real que separe a mão do chão ou da cadeira. Veja que a linha está acontecendo no pensamento e não na experiência. Na realidade, a experiência não é nem mão e nem chão e nem cadeira. Tudo que existe é puro conhecimento. A sensação mão-chão ou mão-cadeira ou cadeira de mão é uma modulação do puro conhecimento. Se você estiver sentado com um amigo, estenda sua mão e toque seu amigo. Se estiver sozinho, faça isso em seu sentimento e imaginação. Em ambos os casos, a experiência ocorre na consciência e, portanto, ambas as experiências são igualmente reais. É por essa razão que fazer essa contemplação em nossa imaginação é tão poderoso quanto fazê-la fisicamente. Reserve um tempo para permitir que quaisquer sentimentos que possam ser gerados ao tocar o nosso amigo diminuam. É apenas uma sensação. Permita que essa sensação seja liberada de qualquer psicologia que possa estar ligada a ela. É uma sensação única. A sensação em si não é dividida em duas partes, um eu e um outro. Não há uma linha real na experiência em si que divida a sensação em duas pessoas. Existe alguma parte dessa sensação que não seja totalmente íntima? Existe alguma substância na sensação além do conhecimento dela? Agora, em vez de tocar o seu amigo, olhe para o seu amigo. Nossa experiência do chamado outro está agora na forma de visão em vez de toque. E o chamado outro, a pessoa que vemos, está lá. Mas a experiência de ver está aqui. Faça a si mesmo a pergunta: posso encontrar uma linha que divida a experiência de ver em duas partes? Um, o vidente, e outro, o visto? Um eu e um outro? Uma linha que divida eu e o outro? Um lá, em que a pessoa vista está ocorrendo, em contraste com o aqui, onde estou? Veja que essa linha está apenas no pensamento e não na experiência. A experiência de ver é em si íntima e indivisível. Não há o vidente e o não visto. Não há eu e não há outro. Não há lá em contraste com aqui.
O lugar que chamamos de aqui não é oposto do lugar que chamamos de lá. Reserve um tempo para permitir que seus relacionamentos sejam liberados da alteridade, do não eu. Faça isso não apenas em relação às pessoas, mas em relação aos animais e a todos os objetos. Permita que a aparente alteridade ou o não eu do mundo seja liberada nesta contemplação. Tudo o que você vê, percebe, toca, sente, se relaciona, tudo está acontecendo no mesmo espaço da consciência, sendo percebido pelo mesmo espaço da consciência, sendo feito no mesmo espaço de consciência. Portanto, não há outros, há a mesma consciência se manifestando através de diferentes aparentes multiplicidades, mas que nunca são reais em si próprias. Agora, em vez de fazer ou imaginar isso com uma pessoa, olhe livremente ao redor do seu ambiente e pergunte a si mesmo: a experiência real de ver em si mesma é dividida em um sujeito que vê e um objeto que é visto? Inclua a experiência de ouvir. A experiência de ouvir acontece lá, a uma distância de mim. Veja se consegue encontrar uma distinção entre o som ouvido lá e a experiência de ouvir aqui. Veja claramente que tudo o que há nessa experiência do som é o ouvir. Tudo o que há no som é o ouvir. E ouvir acontece aqui. Onde eu, o corpo, estou. Mas aqui, o lugar sem lugar, onde eu, a consciência, estou. Veja claramente dessa forma que nunca há tempo ou distância na experiência em si. Não há separação ou alteridade na experiência em si. Distância, separação, alteridade são conceitos sobrepostos pelo pensamento na realidade íntima, indivisível de toda a experiência. Veja que nenhuma experiência tem o poder de dividir essa intimidade perfeita em partes ou eu separados, a menos que consintamos em dar a ela esse poder. Somos livres para conferir esse poder ou não. Não há nada inerente à experiência em si que tenha o poder de dividir essa intimidade perfeita e indivisível. A experiência em si é sempre apenas uma coisa, ou devo dizer, eternamente apenas uma coisa. Se olharmos claramente, simplesmente e honestamente para a nossa experiência, tudo o que é encontrado lá é o saber. E é o saber que conhece esse saber.
É o conhecer que conhece o próprio conhecer. No conhecimento do próprio conhecimento de si mesmo, ele nunca encontra partes, objetos ou eus. Ele sempre encontra apenas o seu próprio ser, sempre presente e ilimitado. Aprecie a si mesmo. Gratidão.